Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Paulo Silva, sou aqui do canal Power Byte Manutenção e hoje a gente vai tratar de um assunto que muita gente ainda tem dúvida, que é sobre como testar os componentes SMD no circuito. A gente vai falar hoje sobre esse tipo de dispositivo e a gente vai ensinar como testar os componentes no circuito. Eu já tenho um vídeo anterior, que eu vou deixar no link desse vídeo, vai estar passando aqui no cardzinho aqui em cima, que é o seguinte: ele ensina como testar os componentes comuns, os componentes tradicionais, que são aqueles componentes que é enfiado na placa, tem aqueles buraquinhos e ele é encaixado e soldado pela parte de trás da placa, diferente do que a gente vai ensinar nesse vídeo, que são aqueles componentes que são soldados pela superfície da placa. Então fica ligado nesse vídeo, que a gente vai ensinar você a como testar componentes SMD agora. Então pessoal, eu peguei aqui essa plaquinha aqui, que é uma placa que tem alguns componentes SMD. E aqui ó, a gente pode olhar que aqui do lado a gente tem esse componentezinho aqui ó. Ele nada mais é do que uma ponte retificadora. Aqui dentro tem 4 diodos que faz o papel de retificador. Aqui do lado a gente tem um transistorzinho aqui ó, SMD, que a gente vai testar ele também. A gente vai testar a ponte retificadora, este transistor aqui, este amarelinho aqui ó, que é o capacitor, tá marcado aqui do lado C14, esse diodinho aqui. E aqui também eu tenho esses componentes pretinhos aqui ó, que tem uma numeração em cima. Deixa eu aproximar para ver se a câmera dá para focar. Bom, a câmera não conseguiu pegar, mas aqui em cima ó, nessa manchinha que vocês estão vendo aí, é uma numeração. Através dessa numeração aqui que a gente sabe o valor do resistor. E a gente vai medir ele também. Posicionei a câmera também de uma forma para vocês verem mais próximo. E a gente vai fazer o teste da nossa ponte retificadora. Como eu falei anteriormente, a ponte retificadora é esse componentezinho aqui ó. Ele é uma ponte retificadora do tipo SMD. Os pinos dessa ponte retificadora estão dispostos da seguinte forma. Aqui ó, o pino marcado mais, o pino positivo aqui da ponte retificadora, está desse lado. O menos está aqui. E aqui do outro lado é o pino, são os dois pinos onde entra a tensão alternada da rede. Como é que funciona esse teste? Você vai pegar o multímetro, no caso já coloquei o meu aqui para adiantar, e você vai colocar ele na escala de vezes 1. E com a ponta vermelha, você vai colocar no terminal marcado menos. Preste atenção, pessoal. A ponta vermelha, ela vai no terminal marcado menos. Não é no terminal marcado mais, é no menos. Então a gente coloca aqui. E com a ponta preta, você vai tocar em todos os outros terminais da ponte retificadora. E o ponteiro do multímetro aqui, ó, não pode mexer. Então vamos lá. Não mexeu. Não mexeu. E não mexeu. E agora a gente vai inverter as pontas. A gente vai fazer o seguinte: a gente vai pegar a ponta preta e vai colocar no terminal positivo da ponte retificadora, que no caso é este aqui, ó. E aí vai repetir o teste da mesma forma. Ponta preta aqui, eu vou tocar nos outros aqui, ó, nos outros pinos. Não mexeu. Não mexeu. E não mexeu. Isso significa, pessoal, que essa ponte retificadora aqui, ó, esse componentezinho aqui, não tem nenhum defeito. Se o ponteiro mexer e for até o zero, significa que ele está em curto, então você tem que substituir ele. Agora a gente vai passar para o nosso próximo componente. O nosso próximo componente que a gente vai testar vai ser o diodo. O diodo, ele é esse componentezinho aqui, ó. Geralmente ele vem marcado do lado aqui, ó, uma letra com um número na frente. No caso a letra é a letra D, que significa diodo. Aqui está marcado D4. E se você olhar no corpo dele aqui, como ele é muito pequenininho, não dá para a câmera pegar. Mas se você olhar bem próximo, você vai ver que ele tem uma faixinha de um dos lados dos seus terminais. Essa faixinha é o lado do cátodo. O lado que não tem a faixa é o lado do anodo.
Só recapitulando, o lado da faixinha é o cátodo e o lado do que não tem a faixa é o anodo. Então, para testar o diodo é da seguinte forma: multímetro na escala de x1, você vai colocar uma das pontas de um lado e uma das pontas do outro. Como é que funciona o diodo? O diodo é o seguinte: se você testar com uma ponta em um lado e a ponta no outro e ele não conduzir, você vai inverter as pontas da seguinte forma, ó. Eu vou colocar aqui, ó. Coloquei a ponta preta de um lado e a vermelha do outro. Ó, perceba que o ponteiro conduziu. Então agora eu vou inverter as pontas. Invertendo as pontas, eu coloco a vermelha do outro lado e a preta do outro, e o ponteiro não pode mexer. Há casos que o ponteiro mexe, mas tem que ser bem pouquinho, não pode mexer muito e nem ir até o zero. Então aqui significa que esse diodo está bom. A gente vai ver agora, fazer um dos testes que é possível fazer em um capacitor, que no caso é esse daqui, ó, marcado C14, que é o teste de curto. Como é que funciona o teste de curto? O teste de curto é o seguinte: você coloca uma das pontas do multímetro aqui, ele também tem que estar na escala de x1, e aqui do outro lado você coloca a outra ponta. E o ponteiro do multímetro aqui não pode deflexionar até o zero, até aqui na parte de cima. Se isso acontecer, esse capacitorzinho aqui ele está em curto e tem que ser substituído. Então vamos para o teste. Colocando a ponta preta de um lado e a vermelha do outro. Mexeu, conduziu, ok, normal. Invertendo as pontas. Invertendo as pontas, não conduziu, bem pouquinho, quase nada. Isso quer dizer que o nosso capacitor está bom. Ele não foi até o zero, então ele não está em curto. Agora, pessoal, a gente vai ver um componente que tem muita gente que tem dúvidas na hora de testar ele, que é o transistor SMD. Esse transistor que eu tenho aqui na placa é um transistor muito pequenininho, que mal dá para perceber, mas ele está aqui, ó, desse lado aqui. Ele tem 3 terminais. Ele tem um terminal aqui, que é a base. Na parte de cima aqui é o coletor, e aqui do outro lado é o emissor. Ele tem uma vantagem que é o seguinte: esses pinos aqui eles nunca mudam. Sempre do lado, desse lado aqui vai ser a base. Deixa eu mudar aqui a peça aqui para ficar melhor para ver. Sempre deste lado vai ser a base, desse lado aqui vai ser o emissor, e aqui na parte de cima sempre vai ser o coletor. Como é que a gente vai fazer o teste dele? A gente vai primeiro colocar o multímetro na escala de x1, que já está aqui, e a ponta preta a gente vai colocar na base do transistor. Então no caso a ponta preta, como eu falei, é esse lado aqui, ó, esse aqui. E com a ponta vermelha eu vou colocar no coletor e depois no emissor. Percebam que a ponta do multímetro deflexionou e ficou entre o 10 e o 5. Então quando eu colocar a ponta vermelha no emissor, essa medida tem que dar igual, ou algo bem próximo disso. Olha aqui, ó. Pronto, deflexionou no mesmo ponto. Isso significa que esse transistor aqui está bom. Se você colocar a ponta aqui no coletor e ele for até o zero, e colocar também no emissor ele também for até o zero, isso significa que esse transistor está em curto. Eu tenho também um outro componentezinho aqui, que para testar ele eu vou mudar de multímetro, porque ele é muito interessante a gente testar ele no multímetro digital, que vai dar um valor para a gente mais exato e não vai precisar você fazer conta para poder descobrir qual é o valor. Então eu tenho esse multímetro digital aqui e a gente vai medir esse resistor. O resistor é esse daqui, ó. Ele é um resistor que ele está marcado aqui, ó, em cima do corpo dele, o número 103. O que isso significa? Os 2 primeiros números formam 10 e o 3 você vai acrescentar 3 zeros. Então no caso vai ficar 10.000.
que corresponde a 10K. Então esse resistor aqui é um resistor de 10K. A gente vai medir ele agora. Vamos ver qual o valor que a gente vai ter aí no multímetro. Para medir não importa a polaridade de qualquer lado. Dá certo. Olha aí, deu 9,95K. Aproximadamente 10K. Isso significa que esse resistor está bom. Pessoal, aqui eu quero deixar uma dica para vocês, que é o seguinte: quando vocês medirem resistores no circuito, você tem que considerar a seguinte regrinha: o valor do resistor pode dar igual ou menor do que o valor nominal dele, nunca pode ser mais. Se isso acontecer, isso significa que o resistor está com problema. Se você medir e der menos, muito menos do que o valor, você retira ele do circuito e testa fora e vê o que acontece. Bom, pessoal, é isso aí, por hoje é só. Espero que você tenha gostado. Até o próximo vídeo e tchau, tchau.